Olá! Então hoje nesse Café com Pintas especial, num fim de semana muito mágico que a gente teve, não é, Gustavo? Sensacional. Eu estou com Gustavo Hohendorf. Muito prazer. Gustavo Hohendorf tem uma história muito bacana que ele vai contar pra gente. Me conectei com o Gustavo pela rede social, pelo Instagram, li o livro dele, fiquei muito interessada no que ele faz com a missão dele de vida, né, com as pessoas, com tantos profissionais, com tantos médicos que ele também já ajudou, e fiz uma mentoria com o Gustavo, uma reprogramação comportamental positiva. Mas hoje aqui no Café com Pintas, vocês vão conhecer um pouquinho desse profissional incrível. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer a família dele, a gente passou um fim de semana juntos aqui em Angra. Maravilhoso. Uma experiência incrível para ambos e para nossas famílias. Mas óbvio que eu vou aproveitar e falar um pouquinho dos cuidados com a pele. Importantíssimo. Não Aprendi é? muito esse final de semana, viu? Então, Gustavo, primeiro se apresente, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, independente da hora que você vai assistir. Doutora Gabriela, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui nesse Café com Pintas, vivendo essa dimensão que eu não fazia ideia de quão maravilhosa seria. Ela me ligou, mandou uma mensagem, a gente viveu uma relação, porque é muito bacana, eu com os meus clientes, a gente vive pelo menos um processo de 11 semanas juntos, né? Então é uma coisa que acaba criando conexão, vai além da perspectiva. Então, Mas tudo online, né? A gente não se tudo conheceu de uma forma presencialmente. virtual, usando aplicativos que fazem as conexões, voz e vídeo. E eu vou falar para vocês. Então ela pediu para me apresentar e eu já volto nessa observação desse final de semana maravilhoso que aconteceu, que é fruto de algo que você tem aí dentro de você e às vezes você não ativa. E eu, nos últimos 30 anos da minha vida, eu me dediquei a eu me dar bem. Tá? Então eu entendi que o autoconhecimento é a chave do sucesso. E desde quando eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, porém a virada de chave foi aos 19, que eu fui ser propagandista, que trabalha com médico. Um ser humano elitizado, muito bem letrado, com critérios interessantes. E aí a indústria farmacêutica, ela me treinou, porque eu era muito jovem. Então, como é você uma doutora, PhD, com hoje seus 50 anos de idade, imagina um menino de 19 anos vir apresentar alguma coisa para você. E aquilo foi uma virada de chave. O laboratório já me trouxe competências de análise comportamental naquela época, para eu saber o estilo social do médico, se ele era mais o analítico, o mais amistoso. Então, só da gente bater pouco papo, a gente conseguia mapear isso. Baita de uma ferramenta. E isso tudo me trouxe consciência. E aí o laboratório me pagava um curso de autoconhecimento, eu pagava outro para mim. Então, programação neurolinguística, que o pessoal fala hoje em dia, eu já tenho mais de 20 anos de formado, e tudo isso foi me ajudando a desenvolver uma carreira de sucesso. Fui propagandista, daí virei gerente de produto, depois gerente de marketing, e aí dentro do mundo corporativo eu cheguei na gerência nacional de vendas. Tinha outros patamares dentro do mundo corporativo para eu acessar? Possivelmente sim. Porém, vivendo a gerência nacional de vendas e eu dando uma olhada no meu histórico de vida, aonde eu fui paralelamente dar aula na FGV, dei aula de marketing, gestão de habilidade, competências, liderança e de relacionamento interpessoal. Tudo que a gente vive hoje nesse processo que eu estava vivendo. Então foi uma baita de uma escola. Só que aquele momento que eu cheguei na gerência nacional de vendas, eu falei assim, agora eu preciso entender como eu faço para os meus funcionários de uma forma simples e programada, metodologicamente falando, de uma forma simples e inteligente. Eu queria passar o meu conteúdo para que eles vivessem o mesmo sucesso. Mas ainda eu tinha um quê de egoísta. Eu ia compartilhar, mas esse compartilhamento eu ia ganhar. Porque se o cara se sente melhor, ele se torna melhor nos resultados e, consequentemente, eu ganhava mais, porque eu ganhava em cima de que todo mundo ganhava. Né? Então, foi dentro dessa história que eu comecei a viver algumas experiências e chegou um dia que eu vivi uma experiência em Salvador que foi incrível. Eu sentei no pé do Cristo, que tinha ali na Farol da Barra, né? Quem conhece Salvador vai ver, e eu sentei no pé do Cristo e eu escutei uma voz falando na minha orelha. Foi a coisa mais... porque eu sempre fui muito racional, muito
científico. Eu tinha um quê de espiritualidade, porque eu sempre tive essa conexão com o divino muito forte, mas eu escutei na minha orelha, pede a conta. Eu falei, caramba, como assim? Eu falei, tá doido? O que é isso? Deve ser o axé aqui de Salvador, sei lá o quê. Eu falei, dá um tempo. Peraí, daí veio de novo, pede a conta. Não é mais sobre você. E eu tinha entendido que era sobre o programa que eu tinha montado, que já é a reprogramação comportamental positiva, que impactou mais de 100 vidas naquele momento, entre amigos e alguns funcionários, e eles todos me deram feedback. Gustavo, você mudou minha vida em casa. Eu me tornei melhor marido, melhor filho, melhor esposa, melhor amigo, Eu falei, caramba, daí eu comecei a entender a dinâmica. E aí no meio do impeachment da Dilma, uma crise gigantesca, eu com desafios pessoais, eu falo para você das dádivas e oportunidades, uma delas que eu nem comentei com você, nesse momento que eu fui pedir a conta, a minha mãe tinha ido para a UTI, e a gente ficou devendo uma grana por causa da situação que não tinha plano de saúde, essas coisas todas, e ainda ela faleceu nesse ano. Então foi um ano extremamente desafiador para mim. E aí mesmo assim eu escutei a voz, e tem um termo que a gente não sabe, mas a obediência, que é obedecer, parece, né? Tipo assim, só você manda e eu obedeço. Não, obediência, a etimologia da palavra significa saber ouvir. E aquela voz veio na minha orelha, não tinha como ignorar aquele sinal. E eu pedi a conta mesmo no cenário inóspito. E aí, quando eu pedi a conta, no dia seguinte, eu saí da empresa, pedi a conta, eu sabia que eu ia fazer, mas eu não tinha redes sociais ativas dessa forma como a gente vive hoje, até como você chegou a mim. 30 minutos depois que eu pedi a conta, sem um plano de ação, eu sugiro que você não faça isso. Eu sugiro que você seja consciente nos seus movimentos, mas ali meu chamado foi muito maior. A hora que eu estava meia hora voltando para São Paulo, toco meu telefone, uma pessoa me liga, olha Gustavo, eu vi uma palestra tua, e eu tinha dado realmente uma palestra dentro de um ramo de negócio que eu trabalhava, falando sobre o meu cuidado que eu tinha com meus funcionários. Era só empresários, para que eles cuidassem dos funcionários deles, porque quanto mais vocês cuidassem do funcionário, mais eles entregam, mais você ganha. Ponto, simples assim. E aí, quando eu falei da minha metodologia que eu usei com meus representantes, aquilo ficou registrado. Eu deixei no final da palestra meu telefone e tal, e essa pessoa me liga. Uma mega empresária. Podia contratar quem fosse, do mundo, tá? Não é só do Brasil, não. E ela se interessou da forma como eu disse, como eu transferi aquela informação, e foi minha primeira cliente. No dia que eu pedi a conta, meia hora depois ela me liga, eu falei, olha, eu tenho um horário vago para você hoje, eu estava livre. Aí a gente combinou, tomamos um café, fiz uma apresentação do meu trabalho e ela fechou, foi minha primeira cliente. Então tem sinais que a gente precisa ficar observando claramente sobre isso. E nada é por acaso. Existem leis que regem e você nem sabe. Por exemplo, gostaria até de escutar o que é. Você comentou para mim um pouquinho sobre a nossa conexão e eu gostaria até de que você pudesse falar um pouquinho sobre isso que a gente viveu, mas tipo lá da primeira vez, uma live que você viu, que você fez, não sei o quê. Isso. Como que foi? E aí, como que a gente está aqui hoje? Que incrível. Bom, os meus pacientes sabem um pouco da minha história, né? Sabem da minha trajetória no Rio de Janeiro, que eu trabalhei muitos anos no hospital. Que foi minha grande escola, e eu tive também na pandemia agora o momento, né, tive que também romper, né, com uma situação que não estava confortável, só que foi um processo, né, quando a gente rompe com alguma coisa, né, seja uma pessoa, seja um trabalho, gera aquela ansiedade, né, do novo, e também aquela história que estava se encerrando. Então, é bacana porque quem me ajudou, além da minha fé, além da minha família, porque eu acho que nada por um acaso, eu fechei um ciclo na minha vida e agora estou me dedicando ao meu consultório, ao ensino, que é uma missão incrível na minha vida. Ao trabalho social, através de redes sociais. Sim, É um propagar conhecimento, né? E testemunhar. Eu tenho minha missão como caçadora de pintas, né, que eu me intitulo, na minha missão de dermato-oncológica, mas eu sou um ser humano como qualquer um, que também tem as suas questões, tem as suas dificuldades. E o Gustavo Hollendorf me ajudou muito nessa ressignificação, né, do que eu tive que largar e para agora estar aqui nesse momento da minha vida,
transbordando na minha energia, me conectando com a natureza, tendo a certeza de que nada é por um acaso e de que a gente pode muito bem abrir portas para uma nova história. A minha missão e a missão sua, de qualquer pessoa, às vezes você está num ambiente que pode tá minando um pouco a sua energia, né? Isso não é só a minha história, não é a sua, é de várias pessoas. E tem dores na vida que são fundamentais para a gente se enrijecer, para a gente se fortalecer, como a borboleta ali no, né, o lagartinho no casulo, para ganhar força para depois voar. É um processo, né? É um processo. E foi muito bacana porque assistindo uma live, eu que era totalmente anti-rede social, assistindo uma live na pandemia, depois de ter saído do hospital, eu vi o Gustavo numa live com uma pessoa também muito bacana, chamada Aline Salve, e me conectei muito com esse jeitão dele, essa positividade. Fui lá mexer no Instagram dele e vi também a história que ele conta, né, da família, do que ele passou com o terceiro filho dele, Leonardo, e que está aqui hoje, nesse fim de semana com a gente, aqui em Angra. E fiz uma conexão, entrei em contato com ele pelo direct. Ele já fez um atendimento online de 1 hora. Naquele momento foi assim, de graça. Ele apresentou o trabalho dele e eu falei, eu quero, eu preciso. Hoje a Gabriela, a doutora Gabriela, que vocês conhecem, que alguns não conhecem, é uma pessoa nova. Eu estou muito feliz com tudo que me aconteceu. Agradeço você, agradeço as pessoas que gostam de mim, que torcem por mim, porque a gente tá aqui na vida, né? Assim, a vida é um sopro e a gente não tem que ficar amarrado a coisas que não deixam a gente ser quem a gente é. A gente precisa ser feliz, a gente tem que aproveitar hoje, tem que colocar os sonhos. Olha, né? A reprogramada falando. Adorando. Tem que colocar os sonhos para fora, tem que estar em locais e com pessoas que deixam a gente ser quem a gente é. Perfeito. E deixam a gente crescer e permitem isso. Perfeito. Né? Porque para eu ser uma boa médica, eu tenho que ter essa liberdade. Eu quero dar aula, eu quero cuidar, eu quero ajudar esse paciente. Então, assim, eu tô vivendo esse momento espetacular na minha vida, que eu só agradeço a Deus. O Gustavo tem uma espiritualidade também que é encantadora. Nesses 2 dias aqui em Angra, 3 dias, a quantidade de borboleta que chega perto do Gustavo é surreal. Ele tem uma energia assim com a natureza, assim, a natureza fala através dele, da família dele. Então, mas falando um pouquinho também da minha missão. Então ele me reprogramou e eu estou muito feliz e indico esse profissional excelente que tem uma missão de impactar vidas, e ele impactou a minha. Então, te agradeço, meu querido. Eu agradeço de ser um instrumento dele para, assim como você é para os seus pacientes, eu sou para os meus clientes, e isso não tem preço. Tá? E, inclusive, fruto, eu sempre falo, e hoje, se vocês olharem na minha rede social ou na própria doutora, quando você encontra um temperinho mágico dentro desse universo de diversas opções que você tem, chama um temperinho mágico, que foi que o meu grande mestre me ensinou, chamado Jesus Cristo. Tem um temperinho mágico chamado amor. Quando você começa a fazer com amor o que você tem que fazer agora, você vai começar a fazer mudanças significativas na tua vida e naturalmente você vai chegar a fazer o que você ama. Olha que interessante. Faça com amor o que tem que ser feito agora, até que você seja conduzida a você fazer o que você ama. Por que isso? Porque você viveu processos. Mas em pouco tempo que a gente conviveu, eu vi a pitada do amor envolvida. E aí, quanto mais você... Tipo assim, eu vou dar um exemplo bem tosco. Privada entupida até o talo do número 2. Caramba, não adianta você reclamar, aquilo não vai sair dali se você não tomar atitude. Ou então você contrata alguém, mas aqui, imagina que só você pode resolver aquilo. Então, coloca a luva, uma máscara, um sonzinho, I feel good, e vai limpar aquilo com amor. Quando você começa a fazer, e ninguém tá te vendo, hein?
Não importa, faça o que você tem que fazer com amor agora, independente se alguém está te vendo. Porque existem leis universais. E esse invisível que nos preenche, tá? Porque o invisível está dentro de mim, o invisível está dentro dela, o invisível está aqui, o invisível criou tudo isso. Porque você já viu Deus? Então, Deus está em todos os lugares. E esse invisível é extremamente poderoso e infinito. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, que é o que eu comecei a decodificar. O que ela comprou de mim não foi o meu GE, foi uma informação divina, que é algo que informa a ação, e pessoas se conectam por causa de frequências vibracionais, e ela ganhou anos-luz que você ia acessar tudo que eu te compartilhei, de uma forma ou de outra. Porém, a forma que Deus me abençoou e me colocou alguns atributos para eu encurtar isso. Eu falo assim, Gustavo, facilita. Então, o meu trabalho é como um facilitador. Olha, por que eu não te ensinei nada? Tudo já estava dentro de você. A gente só deu um novo olhar. E aí, quando você olha de novo, o borboleta sempre existiu. Tudo sempre teve aí à sua disposição. Pessoas nocivas, tóxicas e pessoas lindas, maravilhosas sempre existiram e sempre vão existir. Mas a conexão minha com elas, quem pode interferir aí sou eu. Por isso que quando você põe a pitadinha do amor, você transforma diversas coisas. Então é o pozinho mágico que a gente tem que fazer. E aí pessoas tóxicas existem, reais, não adianta você se iludir, mas quando você passa a olhar, peraí, deixa eu olhar a essência dela. Eu falo muito para as pessoas, você é uma mulher que gosta muito de criança, que tem uma afinidade. Se eu viesse com 2 nenenzinhos aqui no meu colo, aí você fala, nossa, Gustavo, que tchucu-tchucu, que lindo. Um é Hitler e o outro é Gandhi. Você ia saber o que esses seres humanos iam fazer para a história? Aí quando você olha e quando você vem, você vai lá na essência, tanto um quanto o outro vem da mesma fonte. E qual é a chance da gente poder ajustar? São as nossas escolhas. Então eu procurei ser melhor. E assim como você está buscando, e você fez o teu melhor dentro dos recursos que você tinha, com as ferramentas que você tinha em mão. E aí naturalmente seus resultados mudaram. Então, como a gente começa a perceber as dicas, assim como ela passa para você observar a tua pele, para a gente enxergar as pintas que estão com A, B, C, D, E, então a simetria, as bordas irregulares, as cores, de diversas cores, o D de diâmetro 6 milímetros, você fica atento, hein? E o E de evolução. A mesma coisa, vamos usar o ABCD para a tua vida, tá? Então você pega o A de atitude, o B de base de fé, o C de capacitação, o D de determinação e o E de entusiasmo, que é Deus em você. Quando você começa a ter uma pequena análise, o universo conversa com você, assim como sua pele conversa, ela está dando, vai lá cuidar. Então, pessoas tóxicas aparecendo, não é sobre elas, é sobre você. Que frequência que você está ativando? O que você precisa aprender que você não estava aprendendo antes? E aí, quando você começa a identificar, não mata o mensageiro antes de pegar a mensagem. Cara, peraí, eu tenho que ver. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5 tipos de situação, sempre da mesma forma. Você faz o quê? Reclama. E reclamar é clamar novamente. Vem mais daquilo que eu não quero. Tá fazendo sentido, doutora? Sim. E aí, quando você, peraí, deixa eu ver, o que eu tô aqui a aprender que eu não tô vendo ainda? Aí você começa a receber. Não estou falando para você aceitar, não. De forma alguma eu tenho que aceitar intolerância. Eu tenho que ver por que é que veio até mim. O que está dentro de mim que está faltando ser ajustado. E olha para você, dentro daquele momento, quando você foi fazendo ajustes, e aí você, aí dentro, o que aconteceu aqui fora? Não mudou? Muito. Então, não Uma é lá. libertação, né? A isso que eu falo às pessoas com todo carinho e amor no coração. Todo mundo fala, pô, então quer dizer que eu sou culpado? Estou vivendo? Não, lógico que é. Só que você não tem a percepção. E quando você está andando num lugar escuro, você pode tropeçar. E aí, como ela se intitula caçadora de pintas, eu sou caçador de luz. Eu vou buscar essa luz que está dentro de você. Mas você precisa dar um passo. Nem Cristo fazia os milagres deles antes de perguntar.
Se você quer. Se você quer, tudo é possível. Mas se você não quiser, ninguém vai mudar você. Não se iluda. É isso, doutora. Essa é a nossa missão aqui na Terra. E foi um encontro muito bacana. E nesse fim de semana, além de tudo, além de ter esse prazer, de ter essa companhia, de conhecer pessoalmente Nossa, essa foi pessoa incrível. tão iluminada, na minha missão, ele com essa pelezinha pintadinha, ele teve uma experiência com a gente. Eu, minha família, eu, meu marido, meus filhos, minha irmã, a gente usa camisa UV. A gente pegou dias maravilhosos aqui, com muita radiação, e a gente tá aqui. A pelezinha tá tranquila. E acho que foi também uma virada de chave, não é? Tudo a ver com café com pintas. Uhum. Eu já tive algumas experiências com pintas, mas eu vou ser honesto, um ignorante. Ou seja, um cara que não via alguma coisa. Eu sou desenvolvido em algumas áreas, outras áreas eu tô neném, engatinhando, e assim a gente tem que ter humildade e reconhecer. Para mim foi uma grande escola estar aqui esse final de semana, aprender a cuidar, porque eu falo de amor próprio, e se eu não começar cuidando do meu maior órgão, que é a pele, aonde eu vou parar? Então, eu tive ali a experiência de vivenciar camisas UV, tinha meus preconceitos, eu acho que era muito mais por ignorância do que por qualquer outra coisa. E eu só tenho que te agradecer por esse cuidado, por esse zelo, pela tua análise, por tudo que está aí, porque quem vive a missão não pode estar no final de semana, não baixa a guarda. Baixa. Exatamente, é isso. Então, é maior que a gente. É maior, e assim como a gente fez muita troca de conteúdo, eu com o meu tipo de conteúdo e ela com o dela, saímos aqui engrandecidos. Eu quero agradecer porque você me deu a luz sobre camisa UV, sobre o cuidado do sol. Reaplicar o protetor solar. Não adianta aplicar e ficar na água, que ele vai sair. Uma informação vai também queimar. que foi dada, eu gostaria até que você repetisse para a gente fechar esse nosso bate-papo, que fala sobre a informação do DNA. Isso me deixou impressionado. Então é melhor que a gente pegue um pouquinho do sol todo santo dia e ele dá uma informação para o DNA do que se expor uma vez por ano e se queimar. Exatamente. Eu adorei isso. Como que é? Só me relembra isso para eu fechar com a chave de ouro. O que acontece? Para o câncer de pele, especialmente para o melanoma, o pior sol é aquele intermitente, porém intenso. Então basta uma queimadura ao ano. Aquele vermelhão, bolha, tchau. Ficou o ano inteiro se protegendo, trabalhando, aí sai de férias e fica num dia com sol 40 graus até ter bolha. Aquela bolha fica gravado no DNA, aquela mensagem daquele dano solar, que pode ser reparado ou não. Quanto mais a gente envelhece, mais esse sistema de reparo do nosso organismo, a gente é uma fabriquinha, né? Então, sai uma célulazinha errada, sai uma mutação, se a gente está bem, se a gente está mais jovem, essa linha de produção tem um mecanismo de tirar essa célulazinha ruim, essa mutação, para não afetar a linha de produção. Quanto mais a gente envelhece, aquelas mutações lá antigas, o sol que ficou gravado na pele até os 18 anos, é suficiente. Olha isso. Já fica no DNA e é suficiente para lá na frente poder, acionar, com o envelhecimento, um clique. sim, sai ali aquela mutação e aí o nosso sistema de reparo já está mais velhinho, mais vulnerável, não consegue consertar. Aquela célula errada sai na linha de produção e se multiplica e vem o câncer de pele. Estou falando dessa fábrica, né? Nosso organismo, isso para todos esse os veículo cânceres, biológico que a gente está usando como seres espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso aqui tem uma inteligência absurda. Tá? Então, isso que ela está falando é uma inteligência desse Android que a gente está usando aqui. E aí, se você souber usar esse sistema Android, porque você faz um cortezinho na pele, ela não regenera sozinha. Então, tem uma inteligência que está cuidando disso, né? Por mais que a gente fale. Assim também, se você não cuidar dessa capa, aí o que acontece? Ela vai também degenerar. Então a gente precisa ter essa inteligência. Doutora, vou falar para você assim, eu saio daqui realmente impactado positivamente e preparado para não só cuidar de mim, como da minha família e de quem eu cruzar
agora a minha missão dobrou. É isso. Tá? Então, e o nosso primeiro contato é através do visual. Então, a pele, ela tá falando muito comigo. Então, adorei. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado por essa história linda que se iniciou, na verdade, já se iniciou há algum tempo, mas agora fisicamente. Sim. Obrigado. E eu estou à sua disposição, à disposição de quem quiser para viver essa jornada. E eu super recomendo esse cuidado da pele. Adorei seus conteúdos. Obrigado, doutora. E eu que agradeço pela sua vida, pela sua missão, pelo que você passa para as pessoas. Essa positividade é fundamental para todo profissional, para a gente se cuidar, né? Então é uma via de mão dupla, né? Eu fico feliz de que eu pude também te mostrar um pouco do meu trabalho aqui num fim de semana de lazer, né? Da minha missão também, que a gente pode curtir, mas vamos cuidar da gente, perfeito, né? A gente tem como viver com o que a gente viveu sem ir com a queimadura, né? E então te agradeço e que Deus abençoe você. Amém. Cada vez mais. Gente. E nosso podcast, o Gustavo também, ele tem um podcast muito bacana. Fala pra gente, só pra gente finalizar, o nome do seu podcast. Positivecast. Então, esse é um profissional que eu super indico. E muito obrigada, meu querido. Obrigado, doutora.